A Páscoa é a cerimônia mais importante do cristianismo. Historicamente, ela é mais importante do que o Natal. Só que aqui no Ocidente, por conta da troca de presentes, o Natal acaba ficando mais importante do que a Páscoa por conta do nosso sistema econômico. Mas a Páscoa sempre foi a cerimônia mais importante do cristianismo. A Páscoa ela é instituída originariamente entre os hebreus. Moisés, quando ele vai libertar o povo do Egito, antes da 10ª praga, é ali que começa a Páscoa. Oficialmente, Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima ou passar por alto. Como é que foi? Deus iria enviar a 10ª praga, que seria o anjo da morte. O anjo que mataria todos os primogênitos que estivessem no Egito, sejam egípcios, hebreus ou dos povos que estavam ali habitando juntamente. E Deus ordena então que se sacrifique um cordeiro e passe o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. A porta que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria passar por cima e não entraria naquela casa. Então, os primogênitos de todos aqueles que passaram o sangue nos umbrais sobreviveram. Além disso, é instituído que se celebre a festa com ervas amargas, para você lembrar do sofrimento, né? Lembrar também das mortes. E os pães sem fermento, porque não dava tempo de fermentar o pão, porque após aquela passagem do anjo, Faraó provavelmente libertaria, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, a Páscoa significa passagem, Pessar significa passagem. É a passagem do anjo da morte que o povo de Israel é liberto. Também significa a passagem do povo de Israel fugindo do Egito, então indo do Egito para a Terra Prometida, a passagem pelo Mar Vermelho. Há vários simbolismos de passagem, mas para nós é a passagem da morte para a vida em Cristo. Nós celebramos a Páscoa cristã a partir do domingo pascal, domingo da ressurreição, que Cristo passa da morte para a vida. Logo, nós em Cristo passamos da morte para a vida. E é essa que é a celebração cristã. E antes de haver a Igreja Católica, Apostólica Romana, como a gente conhece, as igrejas do mundo inteiro, de Ocidente e Oriente, já celebravam a Páscoa. O próprio Jesus participou, né, de celebrações da Páscoa. Jesus institui a ceia, que nós vemos nos 4 evangelhos, exatamente na quinta de Páscoa. Exatamente. Mas nós celebramos a ceia hoje no domingo. Isso tem um motivo. Pode falar agora? Claro, não, pode. A questão é a seguinte, sempre houve uma diferença entre as tradições ocidentais de cristianismo e orientais. Os cristãos do Oriente eles estão mais próximos ao judaísmo, porque as igrejas saem das sinagogas, saem do mundo judaico. Então, os cristãos começam a celebrar a Páscoa no Oriente até hoje, na mesma época que os judeus celebram, que é o 14º dia do mês de Nissan, ou de Nisan, um calendário lunar. Já os cristãos do Ocidente... É no primeiro domingo depois da lua cheia, não é? Né? Não, os cristãos do Oriente celebram qualquer dia que caia no 14º dia do mês de Nissan. Se cai na terça, segunda, quarta, quinta... Só que no Ocidente começou essa tradição de celebrar no primeiro domingo de lua cheia, após o 14º dia. Porque Jesus ressuscitou no domingo, logo a Páscoa deveria ser celebrada sempre no domingo. E isso gerou grandes brigas na Antiguidade, inclusive o bispo de Roma excomungar outros bispos orientais e vice-versa, só por causa da data. Mas quando Constantino ele dá paz para a igreja e traz a igreja para o império, né? Ele quer resolver isso. E fica instituído no Concílio de Nicéia que todo mundo vai ser obrigado a celebrar no primeiro domingo depois de 14 de Nisan. Não que todo mundo obedeceu, mas que ficou oficial.